Então, nós estamos aqui com a Arlete Menegatti. Nós vamos hoje falar sobre a constelação familiar, o trabalho que ela faz em Jundiaí. Também com a novidade que em fevereiro vai fazer um trabalho maravilhoso em Bragança Paulista. Então, você que é de Bragança, também vai poder entrar no site da Arlete Menegatti, já mandar sua mensagem. Eu sou aqui de Bragança, quando tiver tudo certo, me manda as informações. E esse curso é um curso maravilhoso, Movimentos da Alma. Bem-vinda, bom dia, Arlete. Bom dia, Simone, uma delícia estar aqui de novo. Também, bom dia, saudade. André, pessoal do YouTube. Muito gostoso estar aqui, né? Para conversar sobre o que a gente ama e a gente quase não fala sobre isso, né? Aliás, uma tá com saudade da outra pra gente trocar as informações sobre constelação. E a gente compartilha com vocês essas informações. Sempre. Então, o Movimentos da Alma é um curso que eu dou há anos já. Amo dar esse curso. É um curso que para a pessoa se trabalhar para desenvolvimento, né, autodesenvolvimento, através dos conceitos e da técnica de constelação. E nesse curso a gente trabalha os pontos principais da nossa vida, né? Aqueles temas chaves. Então, mãe, pai, os relacionamentos, né? E a prosperidade e a profissão. E agora me convidaram para ir para Bragança Paulista, então em fevereiro a gente vai fazer lá, eu vou estar em Bragança para dar o curso Movimentos da Alma lá. Então, para quem estiver na região mais próxima, pode entrar em contato comigo no meu espaço, por e-mail ou telefone, a gente passa todas as informações. E em Jundiaí eu já tenho uma turma fechada praticamente, eu inicio uma nova turma em março. Para o Movimentos da Alma também. Movimentos da Alma, isso mesmo. Então, eu gostaria que você falasse do tema de hoje, que é enquanto os pais, ou principalmente a mãe, ainda prende os filhos, não é isso? Isso. A gente tem visto muito, né? A gente conversou sobre isso, o quanto as mães muitas vezes continuam prendendo os filhos, né? Então, é claro que é uma relação extremamente complexa, acredito que a mais complexa, né? Porque a partir do momento da concepção, a mãe se transforma numa grande doadora e o filho é um receptor. Então, a primeira doação dela é o próprio corpo, né? Uhum. E a partir daí, tudo o que essa mãe vivenciar, seja fisicamente, todos os comportamentos dela físico, tudo o que acontecer com ela, vai refletir nesse ser que está dentro dela. Então, desde as decisões de se alimentar melhor ou não, de beber, né, continuar bebendo para quem se alcooliza, ou fumando, ou se drogando, ou não, essas atitudes vão influenciar no desenvolvimento, na estruturação desse ser e tudo que ela passar emocionalmente também. Então, os traumas, as alegrias, os medos. O que ela teve que abrir mão por causa dessa gravidez. Exatamente. Isso tudo reflete nesse ser. E a partir do momento que ele nasce, essa dependência continua durante um tempo, porque ela vai amamentar, ela vai doar o seio, novamente o corpo, né? O leite para essa criança crescer, ela poder fazer essa doação ou não também tem um reflexo. E é claro que a partir do momento que ele nasce, o pai também passa a ser responsável em suprir as necessidades do filho. Mas esse vínculo com a mãe é muito forte em virtude disso tudo que nós estamos falando. Então, a tendência de muitas mães é continuar tão preso e tão apegado a esse filho como se ainda fosse uma parte dela, né? Porque é uma parte do corpo que saiu. E depois que sai, o que a mãe deve fazer, né? É claro que, inicialmente, essa dependência que o filho tem dos pais é uma questão de sobrevivência, então é natural, é real, né? Só que, com o tempo, a mãe e mesmo o pai, eles têm que suprir essas necessidades, só que, ao mesmo tempo, preparando essa criança para poder ir para a vida dela, para poder ter autonomia, né? E não mais depender. Então, não mais ser um receptor e sim preparar, porque essa pessoa também, ela tem que passar a ser um doador, né? Quando ela amadurecer, ela vai ser um doador. E quando não existe isso e a mãe prende, né? E continua com esse filho, segurando esse filho para si, ou como se fosse
parte dela ainda, ou vivendo a vida desse filho, fazendo com que ele viva a vida dela, ele continua como receptor. O que acontece é que quando essa pessoa vai para um relacionamento afetivo, para um casamento, ou até mesmo profissionalmente, ele vai como receptor ainda. Vai como uma criança. Uma criança. Então, a esposa é que passa a decidir as coisas, a ter a iniciativa, muitas vezes a pagar as contas. E na empresa também, ele espera da empresa que a empresa faça tudo. Espera aquelas empresas que antigamente eram bem maternais, ainda espera isso. E hoje em dia isso não cabe mais, né? São pessoas que não têm iniciativa na vida, né? Exatamente, porque elas ainda estão como receptoras. Então, o que a gente vê é que é um passo que os pais têm que dar e que as mães têm que dar. Por mais que seja difícil, elas, através do amor, porque o amor de uma mãe é algo extraordinário, imensurável. Então, através desse amor, ela ter força para empurrar o filho para ir para a vida. E nisso, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir recuando e deixando de doar. Porque ela deixando de doar, esse filho vai se movimentar, vai se mexer e vai para a vida. Ontem, eu fiz 4 constelações. Em 3 delas, apareceram o movimento da mãe segurando o filho. Em uma delas, inclusive, o homem ficava com uma mão segurando a esposa e com a outra segurando a mão da mãe. E a mãe, num certo momento, falou: eu vejo o quanto isso é difícil para ele, o quanto ele fica infeliz assim. Mas eu preciso. E continuou segurando. Pois é, então quem precisa de quem, né? Exatamente. Então, outro dia uma mãe também me perguntou, né? Vendo que a filha não consegue, não vai trabalhar, já tem uma certa idade, né? E está com alguns problemas. E ela falou: como eu posso ajudar? Né? Então, o fato de dizer não, de muitas vezes deixar de doar, é a maior ajuda, é a grande ajuda. É fazendo isso com amor, é fazendo isso com consciência, é explicando, porque vai permitir que a pessoa vá para a própria vida, né? Porque, é claro, sair do corpo, isso deve ser algo muito difícil, mas essa pessoa que saiu do próprio corpo, ela está indo para a vida dela. É uma outra pessoa que tem a própria vida. E que não precisa necessariamente viver uma vida igual à sua, né? Um script como o seu. Ele tem a vida dele e deixar isso, abrir mão, né? E deixar que a pessoa vá para a própria vida é um ato de amor. Não, com certeza. E é o que mais, às vezes, os pais têm dificuldades, né? Às vezes o pai também, né? Porque fala, é o meu filhinho. Ou então o casal também fica, puxa, mas era assim a nossa família. Como que meu filho vai embora? O que vai sobrar? Eu vou ter que reavaliar, refazer tudo o que era antigamente. Antigamente tinha os filhos, agora não tem mais. E qual é esse movimento? Eu não sei. Então, muitos pais parece que ficam perdidos. Exatamente, ficam perdidos. E muitos não conseguem fazer esse movimento. Mas aí quem tem que fazer? O próprio filho, que percebe que não consegue ir para a vida inteiro, porque ainda está preso a esses pais ou a essa mãe. Então, é um movimento que o filho tem que fazer. E ninguém está dizendo que seja um movimento fácil. Não. Principalmente quando tem alguém segurando tanto. Não é um movimento simples. Por quê? Quando o filho começa a viver a própria vida e também dizer não para algumas invasões dos pais, né? Porque quando passa do limite é uma invasão. E quando ele consegue dizer esse não, a reação pode ser agressiva, né? Pode ser de cobrança. Muitas vezes de vitimização, e aí é a mais difícil de sair, né? Quando essa mãe ou esse pai se vitimizam e falam, nossa, como eu estou sozinho, eu estou em depressão, como eu estou sofrendo. Então, o que está passando? Né? Uma culpa para o filho, né? Que esse movimento não é bom, e aí a pessoa fica com essa dificuldade em sair.
Ou ela acha os pais perfeitos. Então, é tão bom ficar aqui no colinho dos meus pais, a relação deles é tão boa, é tudo tão perfeito. E cômodo, né? Muitas vezes. Exatamente, e cômodo. E daí a pessoa realmente não cresce espiritualmente, nem os pais não crescem, porque muita gente fala, a família lógico, é a base de tudo. É a base de tudo, mas a gente precisa sair fora do ambiente familiar e ir para um outro ambiente, que é o ambiente social, onde ali a gente também vai encontrar outras pessoas com outros objetivos, com outras dificuldades. E assim a gente vai crescendo, né? Porque tem gente que fala, não, meu pai nunca vai dizer não, meu pai é meu pai. Pois então vai arrumar um chefe que um dia vai dizer não. Não, eu não sei levar. Né? Eu só sei ter sim na vida. E assim a pessoa não cresce. Não cresce. E é mais fácil, né? Você ficar ali. Desde que você nasceu tá assim, é cômodo, né? Você fica recebendo. Só que aí você não se desenvolve. E todo tipo de relação que você passa a ter, ela é pela metade. Você não tá inteiro. Né? Então, é um movimento que não é tão simples de ser feito, mas é essencial. Né? Para você poder conquistar todo o resto e crescer, como você falou. Porque senão você vai ficar como uma criança na vida ainda. E nós estamos aqui para quê? Para crescer, para aprender. E o pior de tudo isso é não perceber que se você está desempregado, não conseguiu ainda autonomia financeira, os relacionamentos que você arruma não são os melhores para sair de casa, sempre um motivo para não sair de casa. Agora não sai porque não tenho dinheiro, agora não sai porque não tenho relacionamento, agora não sai. Sempre é um motivo. E quando a pessoa vem constelar e que ela vê que o motivo não está num parceiro, não está no desemprego, não está na prosperidade, está realmente no eu não quero sair de casa, só que eu ainda não consigo assumir isso. Exatamente. Então, esse problema, né, de não conseguir emprego ou uma pessoa é uma consequência de uma atitude, de uma decisão inconsciente de permanecer em casa, com os pais, como criança, como receptor. É uma consequência e não a origem, o problema. Por isso que sai realmente muitas constelações, a pessoa vem ver um problema financeiro e aparece isso, né? Profissional ou afetivo. Isso em qualquer idade, viu, gente? Em qualquer idade, sem dúvida. Uma das minhas primeiras constelações, uma senhora veio com mais de 60 anos e disse, Simone, a minha mãe acabou de falecer, eu vivi a minha vida inteira para ela. O que eu vou fazer agora? Exatamente, essa é uma questão. Uma questão de muitas mães também que não conseguem abrir mão, ou de pais, mas de mães principalmente que a partir da maternidade deixam de viver tudo e vivem só em função dos filhos. Aí com o tempo não percebe, mas está vivendo a vida do filho, não mais a própria vida. E aí como deixar esse filho embora? E quando esse filho vai embora, o que acontece? Ela não sabe mais nem quem ela é mais. É verdade. E vai ter que começar do zero, assim como várias ocasiões a gente tem que começar. Eu só queria fazer um comentário, porque essa culpa e esse medo dos filhos de sair, achando que vai desabar, que de repente eles vão adoecer ou entrar numa depressão profunda e tudo mais, às vezes é um equívoco, porque muitas vezes, a hora que esse filho sai, essa mãe ou esses pais passam a olhar para a própria vida, né? E isso crescer. É lindo, porque aí tem um movimento deles de vida que não teria se o filho continuasse aí, né? Então isso é lindo de ver. Então é isso, gente. A Arlete Menegatti atende em Jundiaí, tem um espaço em Jundiaí. Queria que você falasse dos dias que você atende, dos atendimentos individuais em grupo, também dos círculos de dança sagrada. De dança, a gente tem a dança circular sagrada, inclusive agora, nessa quinta-feira, a gente vai fazer uma de encerramento de ciclo do ano, né? Vai ser bem especial. A Viviana Mola é uma dançarina maravilhosa, ela que faz. Todas as primeiras quintas-feiras tem dança circular lá no meu espaço. As constelações tem todas as terças-feiras e às vezes de quinta e de sábado. Agora em dezembro vai ter de terça, quinta e sábado, todos, né? Mas não é sempre assim, porque às vezes eu estou dando curso ou com outra atividade, então eu sempre tenho minha agenda no Facebook ou no meu site atualizada. Lá também a gente tem o atendimento do Pablo, no homeopata. Hoje ele está lá, por sinal. O Dr. Pablo, eu sempre falo dele aqui, o Dr. Pablo Leompar, atende uma vez por mês em Jundiaí, no seu espaço. Isso mesmo, a agenda tem ficado cheia, porque ele vai só uma vez por mês, mas quem tiver interesse a gente consegue marcar já para os meses seguintes. E é um prazer ter ele lá.
Não, um trabalho maravilhoso. Então, gente, constelação com Arlete Menegatti em Jundiaí, o telefone é 11 28 16 67 96, 11 28 16 67 96, o site é arletemenegatti.com.br e o Facebook Arlete Menegatti. O telefone, novamente repetindo, 11 28 16 67 96. Isso mesmo. É isso, Mica. Um prazer Um estar prazer. aqui. Obrigada. Viu? Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado, gente. As mães, por favor, percebam as relações. E os filhos que também ainda não conseguiram fazer esse movimento, façam, porque é um movimento certo. É um movimento que vai colocar algo em ordem. A vida das duas partes em ordem, com amor.